Graça e paz, irmãos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nosso culto de Santa Ceia, primeiro domingo, de fevereiro. Que esse domingo possa ser um domingo muito abençoado pelo nosso Deus, que possamos ver o derramar do Espírito Santo aqui neste lugar. Vou ler aqui um pequeno texto e peço que vocês prestem bem atenção. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus para lembrar seu sacrifício na cruz. O pão simboliza seu corpo, que sofreu muita dor, e o vinho, seu sangue, que foi todo derramado por nós na cruz. Jesus morreu para nos libertar da lei do pecado e nos dar uma vida nova. Quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, essa pessoa simbolicamente morre com Jesus na cruz e ressuscita com Jesus para uma vida livre de pecados. Quando comemos a ceia do Senhor, lembramos que Jesus vive em nós. Jesus morreu para nos dar uma vida de união com Deus. Por causa da morte de Jesus, estamos mortos para o pecado, que já não tem direito de nos controlar. Por isso, temos que exaltar a Deus, que significa colocá-lo no lugar alto, de respeito em nossas vidas. Quando exaltamos a Deus, reconhecemos que Ele está acima de todas as coisas e é nosso Rei. Temos muitos motivos para exaltar a Deus. Ele nos criou, nos ama e cuida de nós. Suas obras são maravilhosas. Quando lembramos de quem Deus é e proclamamos tudo o que Ele fez, estamos exaltando a Deus. Que você nesse momento possa estar fechando seus olhos e possa estar orando uma oração de adoração ao nosso Deus. Eleve sua voz em adoração ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, gratos por mais um dia, Senhor, estar presente aqui na Tua Santa Casa, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer, Pai. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui, Senhor, que abençoa também, Senhor, as pessoas que estão assistindo essa live, que elas possam ser transformadas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nos conduz, Senhor, em um culto, Senhor, que seja agradável a Ti, um culto que venha totalmente, Senhor, para Te glorificar, para Te exaltar, Pai, porque só Tu, Senhor, merece louvor, só Tu merece honra, Senhor. Que glória seja dada ao Teu nome, que aleluia seja dada ao Teu nome, Senhor. Que o nosso respirar aqui, Senhor, nesta tarde, ou em qualquer outro lugar, Senhor, possa ser para Te louvar, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu agir em nossas vidas. Obrigado por mais uma semana que Tu nos concedeu, Senhor. E obrigado, Senhor, por Tu ter dado, Senhor, o Teu Filho para morrer em nosso lugar, Pai. E é por isso que estamos aqui, Senhor, felizes. E estamos aqui, Senhor, para Te engrandecer, para Te exaltar. Nos abençoa, Senhor, faz com que nós possamos estar prestando um culto agradável a Ti, Pai. Em nome de Jesus que eu Te oro e Te agradeço. Amém. Lá em Apocalipse 14, 7 diz: Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Que você nesse momento possa estar colocando de pé, que possa estar louvando ao nosso Deus com alegria, junto com o Ministério do Louvor. Vamos louvar com alegria o nosso Deus, vamos engrandecer a esse Deus maravilhoso. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus.
Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu. Não há outro igual, igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez e surgiu. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, pode nos deter. Se Deus está conosco, não há... Se Deus está com você, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Diga: eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti.
só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. 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 Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nesse momento teremos um momento de oração.
Temos aqui dois motivos. O primeiro, né, orar para que o Senhor nos proteja de todo mal, para fazer essa oração para essa nossa irmã Maria. E o segundo acho que alguns sabem que na noite passada teve um desabamento, né? Na verdade foi um bujão de gás que explodiu lá numa casa em Mãe Luísa. E, se eu não me engano, foi 2 ou foi 4 pessoas. Que a gente possa estar orando por essas famílias, né? Não só por essas famílias, né? Mas pelas famílias também que se encontram enfermas, com pessoas que tenham Covid e tudo. E para fazer essa oração, eu peço a nossa irmã Diaconisa Ivanete. Então oramos por esses motivos.
Amém. Nesse momento teremos uma leitura participativa junto com a igreja. A leitura se encontra em Atos 2, 41 ao 47. Atos 2, 41 ao 47. Peço que os irmãos possam estar colocando de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Eu vou ler os números ímpares e a igreja os números pares. Leamos. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Glória seja dada ao nosso Deus. Convido mais uma vez a igreja a estar louvando com o Ministério Louvor. E no decorrer desses louvores, a igreja está com a oportunidade de dizimar e ofertar. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. És única razão da minha adoração, ó Jesus. És única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei,
louvarei, meu bom Jesus. Cante com fé, igreja. Em todo tempo te louvarei. Bem alto. Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez. Em todo tempo te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluias. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Bem forte, igreja. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina a justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus,
tua graça. Louvo bem alto. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. Obrigado, Deus. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje Amém. Os irmãos podem sentar. Amém. Nesse momento eu peço que o pastor possa estar venha tomar seu lugar, que ele irá nos trazer a mensagem. E peço ao nosso irmão Wesley para que ele possa estar orando pela vida do nosso pastor, orando pelas ofertas que aqui foram depositadas e orar por nossas vidas, né, que vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Oremos. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículos de 14 a 22. E 1 Coríntios 11, 23 a 26. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículos 14 a 22. E 1 Coríntios 11, de 23 a 26. Amém? Gostaria de pedir ao irmão que está com sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 10, leia de 14 a 22 os versículos. Você está lendo o que, irmã? 10, de 14 a 22. Está diferente demais. Mas vai. Irmã, olha direitinho aí, irmã. 1 Coríntios 10, 14 a 22. É isso aí.
Amém. Vamos para 11 agora, capítulo 11, versículos de 23 a 26. Quem pode ler? 1 Coríntios 11, 22 a 26. Irmão, olha tu também se está certinho aí. 1 Coríntios 11, a partir do 23 ao 26. Ah. Amém. Irmãos, aqui está a mesa que o Senhor preparou juntamente com os seus discípulos para dar a eles antes da sua morte. E a mesa que Jesus preparou, mandou que seus discípulos preparassem, ela era constituída por pão e pelo vinho. O pão, ele simboliza o corpo de Jesus Cristo que foi quebrado, esmagado lá na cruz do Calvário, para receber sobre ele as nossas enfermidades. As enfermidades que o pecado fere o nosso corpo e fere a nossa alma. Então, gerando feridas que dói, feridas que são difíceis de serem tratadas pelos médicos comuns. Mas somente Jesus Cristo poderia, e como pode, continuar curando, sarando as feridas causadas pelo pecado. Porque Ele recebeu sobre o seu corpo todas as nossas enfermidades, todas as nossas pisaduras, e através de Jesus Cristo nós fomos sarados. O vinho que está aqui é o cálice que simboliza o sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. A Bíblia diz que o pecado, ele mata. O pecado, ele condena. O pecado leva as pessoas a se distanciarem de Deus. E quando as pessoas se distanciam de Deus, elas ficam perdidas, sem saber para onde vai ou o que querem. Essa tarde nós vamos ver que alguns crentes da igreja de Corinto, eles se perderam na caminhada como crentes que estavam seguindo a Jesus. Mas nós queremos dizer que Jesus Cristo, ele deixou bem claro para os seus discípulos: olha, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, que foi derramado em favor de vós para a remissão de pecados. Então eu gostaria, dessa tarde, chamar os meus irmãos, para que pela fé, simbolicamente, venhamos aplicar o pão como símbolo do corpo de Cristo Jesus, que foi quebrado lá na cruz do Calvário, em favor de mim e de você. E o sangue, ou melhor, o vinho, simboliza o sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Portanto, amados irmãos, a celebração da ceia do Senhor Jesus Cristo nos faz, pela fé, sermos participantes do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário por cada um de nós. Olha, esse momento, ele tem significado muito grande, muito real. Ele realmente mostra para nós que nós não podemos, de maneira alguma, esquecer, rejeitar, deixar, abandonar
não participar deste momento, porque Jesus ordenou aos seus discípulos dizendo: vocês façam isso em memória de mim até que eu volte. Estamos esperando Jesus Cristo voltar ou não? Nós estamos esperando Jesus Cristo voltar. E a Bíblia diz que Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai chamar os seus eleitos, colocá-los diante dEle, na sua direita, e aqueles que não quiseram assumir o compromisso com Ele, serão colocados à sua esquerda. E então Jesus dirá: olha, os que estão à minha direita subirão comigo para os céus, para viver a eternidade comigo. E os que estão à minha esquerda, eles serão afastados de mim. Eles irão agora morar a eternidade com o diabo. Então nós temos que entender que quando Jesus Cristo se sacrificou por mim e por você, quando Ele ofereceu o seu corpo para ser crucificado na cruz do Calvário por mim e por você, era exatamente para que eu e você pudéssemos escolher como nosso Senhor e o nosso Salvador, para quando Ele voltar, a gente possa ouvir dEle a voz, nos chamando e dizendo: vinde benditos de meu Pai, que possuis o reino de Deus por herança, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o cálice, o vinho, representa o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado também na cruz, para a remissão dos nossos pecados. Remir quer dizer, irmãos, nos purificar, nos tornar limpo. Então o sangue de Jesus Cristo nos limpa, nos purifica, leva a gente a tornar-se pessoas brancas como a neve. O sangue de Jesus Cristo leva a nós nos vestirmos espiritualmente com vestiduras brancas, para que possamos assim encontrar o Senhor Jesus Cristo quando Ele voltar. Os textos que foram lidos, Paulo procura explicar, mostrar, exortar os crentes da igreja em Corintos. Aí você pergunta: e por que esses crentes precisavam tanto de exortação, tanto de ensino, tanto de cuidado por parte de Paulo? Era porque esses irmãos, havia entre eles alguns que não estavam afinados, focados no significado da celebração da ceia do Senhor. Então eles tomavam a ceia do Senhor, mas também tomavam as ceias que eram oferecidas pelos pagãos. E vocês viram que a Bíblia disse que aquelas festas que eram celebradas pelos pagãos e as comidas que lá estavam eram oferecidas a ídolos. E tudo que se é oferecido a ídolos é idolatria. E a Bíblia diz que idolatria para Deus é pecado. E a idolatria não é nada mais do que se prestar culto ao demônio. Então havia dentro da igreja de Corintos esses irmãos que faziam parte das duas coisas. E Paulo dizia: irmãos, nós não podemos fazer parte das duas coisas, nós só podemos fazer parte de uma. Ou você se envolve diretamente com a ceia do Senhor, com o sacrifício de Cristo, ou então você vai se envolver com os sacrifícios dos demônios. Paulo chegava outra vez para os crentes de Corinto e dizia: olha, óleo e água não se misturam. Vocês podem fazer em casa, as crianças que são curiosas, peguem um pouco de água, botem num copo e depois ponha um pouco de óleo para ver se você mistura aquele óleo com a água. Eles ficam separados. É a mesma coisa, o crente em Jesus Cristo não se mistura com as obras das trevas. Não se mistura. Por quê? Porque Jesus tem poder de resplandecer até sobre as trevas. E é preciso que nós creiamos nesta palavra, irmãos.
Viver a vida cristã, irmãos, é crer na palavra do Senhor, é acreditar na palavra do Senhor, é se dedicar na palavra do Senhor, porque é esta palavra que nos ajuda a viver, a seguir a verdade. É essa palavra que ajuda eu e você a termos vidas transformadas, mudadas, vidas novas no Senhor Jesus Cristo. Participar da ceia significa para nós também participarmos de uma vida nova com quem? Com Cristo. Ele diz que, a Bíblia diz que nós, os crentes, fomos mortos com quem? Com Jesus Cristo. E ao mesmo tempo fomos ressuscitados com Cristo. E Cristo subiu aos céus. O que é que Ele está fazendo nos céus? Está preparando o lugar para buscar aqueles que morreram com Ele, ressuscitaram com Ele, e estão esperando o seu retorno, a sua volta. E a ceia é recomendada por Paulo, que Jesus recomendou a ele, dizendo: façam isso em memória de mim, até que eu volte. Aqui não estamos nós para comer pão e beber vinho, porque isso a gente pode fazer em casa. Nós estamos aqui com o pão e com o vinho, simbolizando a morte de Jesus Cristo em favor de cada um de nós. Paulo, se dirigindo aos crentes da igreja na Galácia, ele disse assim: irmãos, olha, irmãos, maldito é o homem que for pendurado em um madeiro. Maldito é o homem que for crucificado em um madeiro, para buscar, através dessa crucificação, a sua salvação. Paulo disse: olha, você não pode se sacrificar por você mesmo, porque você é um pecador. E para alguém se sacrificar por alguém, para remissão de pecados, para salvação de pecados, para perdão de pecados, é preciso que ele não tenha pecado. E Jesus nunca pecou. Ele foi homem como eu, como você, sentiu as mesmas coisas que nós sentimos, mas ele não cedeu às tentações. Ele foi forte, ele foi forte. Como homem, ele poderia ter caído, como muitas vezes nós caímos, mas ele não caiu, porque ele veio para dar exemplo a mim e a você, e dizer para mim e para você: sejam fortes também como eu fui, porque eu também já fui humano, e suportei as tentações. A Bíblia diz que Deus não permite que nenhuma tentação venha a mim e a você que não possamos suportar. O negócio é porque às vezes vêm tentações que são coloridas e que apaixonam os nossos olhos e a nossa vontade, e então nós mergulhamos nela. Mas nós poderíamos nos desviar se nós fôssemos ouvintes e tementes à palavra do Senhor. Os crentes da igreja de Corinto, uma maioria era temente, mas tinha uma minoria que era trabalhosa, muito trabalhosa. Os irmãos que conhecem as cartas de Paulo aos Coríntios, haviam crentes que se julgavam melhor do que os outros. Eram crentes orgulhosos porque eles se diziam que estavam cheios do Espírito Santo. E eles falavam línguas estranhas, eles tinham dons diferentes, e isso era o que caracterizava eles diferentes dos outros crentes. Os irmãos sabem que o que nos caracteriza como crentes em Jesus Cristo não são os dons. O que nos caracteriza como crentes em Jesus Cristo é nós termos a convicção, a certeza de que fomos escolhidos por Deus para sermos os seus filhos. Em casa, as crianças, quando nós nascem, só fazem chorar, né, irmãos? Os novinhos choram demais, dá trabalho demais, à noite não deixa a gente dormir. É só o que eles sabem fazer, chorar e comer. Eles não sabem dizer nada, mas nós perguntamos: por isso eles deixam de ser filhos daquela família? Não deixa. Mas eles vão crescendo
e vão aprendendo a maneira que é ensinado pelos pais. A mesma coisa somos nós, os filhos de Deus. Quando criança, isso é, quando nós entendemos pouco da vida cristã, às vezes nós lamentamos porque conhecemos pouco. Mas nós precisamos ter o desejo de conhecer mais e mais. Paulo chegou certa vez para esses crentes da igreja de Corinto e disse: olha, eu tive vontade de vir falar para vocês como crentes maduros, mas não posso. Eu tenho que falar para vocês como crianças recém-nascidas. Para crente velho já, crente de muitos anos na igreja, mas Paulo estava falando para aqueles crentes como que fosse necessário falar para uma criança. Por quê? Porque eles não tinham se importado com o aprendizado para amadurecer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para viver uma vida madura em Cristo. Nós precisamos conhecer Jesus Cristo por meio da sua palavra. Não podemos viver dizendo que conhece Jesus Cristo só porque ouviu falar. Nós temos que conhecer Jesus experimentando Jesus, vivendo com Jesus, sonhando como Jesus sonhou, pensando como Jesus pensou e pensa e sonha, dizendo como disse Jesus: eu e o Pai somos um. Irmãos, nós não podemos separar a família, porque a família é uma, ou não? Ela é una, ela diverge em pensamentos, em ideias, mas ela carrega no seu nome o sobrenome, não é isso? Se você mudar, você deixa de ser parte da família, mas você é Pedro Ferreira da Cunha, é sempre pessoa que pertence a uma família. E nós somos pertencentes à família do Senhor nosso Deus. Por quê? Porque nós temos crido em um só Senhor, em um só Salvador, em um só Pai, que é o nosso Deus. Paulo ensinava os crentes de Corinto ver e entender que eles não deveriam participar da ceia do Senhor Jesus e ao mesmo tempo participar das celebrações das mesas pagãs, porque elas são oferecidas a ídolos. Naquele tempo Paulo sabia que muitos deuses eram pregados. Uma vez ele chegou na cidade de Atenas e ele encontrou lá uma imensidão de altares oferecido a deuses estranhos, e ele percebeu que um daqueles altares não tinha nenhum deus, ele estava desocupado daquela imagem, daquela estátua, e ele chegou e disse: olha, o Deus que eu prego é exatamente o Deus desse altar aqui, o Deus desconhecido. E a Bíblia diz que Paulo começou a pregar, e aqueles irmãos começaram a ouvir e começaram a se converter. E muitos se renderam aos pés do Senhor, porque eles não conheciam o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus Salvador. Mas até naquele momento eles só conheciam deuses que levavam à perdição, Deus que não tinha poder de salvar, Deus que escravizava as pessoas ao pecado. Enquanto Deus nos livra da escravidão do pecado, eu digo, irmãos, os deuses, os demônios escravizam as pessoas ao pecado. Portanto, nós não podemos fazer parte da mesa do Senhor e da mesa dos pagãos. Pagãos é aqueles que não creem em Jesus Cristo e oferecem festas e mais festas, e lá está ídolos e mais ídolos expostos para serem oferecidas aquelas festas aos ídolos. Eu digo aos irmãos que tem ídolos que se pode ver e tem ídolo que só podemos pensar e agir como pensamento. Eu digo aos irmãos que quando nós somos avarentos demais, nós estamos praticando idolatria, porque a avareza significa eu
eu só querer para mim. Então há muitos sentidos que estão na Bíblia e que você vai verificar que eles podem se tornar ídolos. A Bíblia diz que o dinheiro pode ser o Deus deste mundo, o sexo pode ser o Deus deste mundo, o ventre das pessoas podem ser o Deus deste mundo. Portanto, a gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes nós, por não prestarmos atenção, por não termos zelo pelo ensino da palavra do Senhor, por não nos comprometermos com o ensino da palavra do Senhor, nós somos enganados muitas vezes. Sobre a mesa da ceia de Cristo estão o pão que nós já falamos, são elementos que Jesus Cristo simbolizou o seu corpo e o seu sangue que foram oferecidos por nós. Os irmãos sabem que enquanto na mesa da celebração dos pagãos, os elementos neles expostos são oferecidos aos ídolos, tal ação é pecaminosa, é idolatria, é demônica, passando a ser um culto ao diabo. Não estou falando da igreja, mas estou falando de certas coisas que eu vejo. Não precisa nem eu sair de casa. Precisa apenas eu sentar na calçada da minha casa, eu vejo um grupo de pessoas que elas estão comprometidas com aquilo. Carregar um santinho aqui no peito, porque lá na casa onde eles vão se congregar, lá já está as iguarias. E então aquele culto vai ser oferecido àquele Deus que eles carregam. Aí nós perguntamos, isso está certo? Se eu estiver naquela casa, eu posso participar da comida que ali está? Precisa ter muita coragem, viu, irmãos? Muita certeza que você não vai se contaminar. Se você vai comer pensando, temendo que vai se contaminar, não coma porque você já se contaminou. Porque Paulo diz que nós precisamos ter o quê? Firmeza para poder participar de uma coisa sem contaminação. Agora, se nós não tivermos firmeza e vamos participar, a gente pode se contaminar. Vocês sabem disso, não é? Então ele disse, olha, se vocês... Ele fala sobre comida. Nesse grau a gente leva os adventistas. Os adventistas dizem assim, não coma carne de porco, não coma peixe de couro, não coma camarão, não coma caranguejo. Aí Paulo diz, você vai e come de tudo que tem no mercado. O que é que tem de tudo no mercado? Carne de porco, peixe de couro, caranguejo, camarão. Então, tudo isso tem no mercado. E Paulo diz, pode comer. Agora, se você tiver firmeza, coma. Se você não tiver, não coma. E ele diz também, aquele que tem firmeza, se estiver no meio daquele que não tem firmeza, se você vai comer e ele vai se escandalizar, não coma para não trazer escândalo para ele. Então, irmãos, nós precisamos conhecer muito bem o manejo da palavra de Deus, para que a gente não possa errar tanto. E eu digo que nós erramos bastante porque temos pouco manejo com a palavra do Senhor. O verdadeiro crente em Jesus Cristo deve se alimentar do que é verdadeiro. João, ele escrevendo no capítulo 6, 51 a 56 do Evangelho de João, ele diz assim, que Jesus Cristo diz, olha, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta de mim, por mim viverá. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá vida eterna. E eu ressuscitarei quando? No último dia, na vinda do Senhor. Quem morreu com Cristo, ressuscitará para a glória com o Senhor. Quando nós nos reunimos para celebrarmos a ceia do Senhor Jesus, ela nos faz lembrar a sua morte, ressurreição e ascensão. Ela não só diz para nós que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou, mas que Cristo subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, esperando o momento que o Pai lhe ordene e diga, volta à terra, recebe os meus filhos, traz, para que eles possam viver juntamente conosco.
É por isso que Jesus disse aos seus discípulos: fazer isso até que eu volte. Irmãos, 3 lições para nós levarmos para nossa casa, para nós pensarmos no nosso dia a dia. A ceia nos traz comunhão e participação. A ceia nos traz comunhão e participação. Nós precisamos entender, irmãos, que nós somos chamados por Deus para a comunhão, para vivermos juntos. Os irmãos viram aqui uma leitura em Atos, aonde a igreja primitiva, ela estava vivendo em comunhão, andava de casa em casa, partindo o pão, alimentando as pessoas, ia para o templo, orava com as pessoas. Então vivia sempre juntos, procurando fazer com que todos focassem na verdade em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que no momento em que a igreja exercia esse papel, a igreja se tornava simpática na comunidade na qual ela estava inserida. E o número de crentes cresciam. Comunhão leva-nos à participação também. Nós precisamos participar. Participar de quê? Do trabalho do reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Mas, pastor, não diz o Senhor salvou, não nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele fez isso. Isso é a parte de Deus, a parte de Deus. Mas a nossa parte nós temos que fazer, que é conhecer a palavra, que é explanar a palavra, que é pregar a palavra, que é levar o evangelho a ser conhecido às pessoas. Isso é nosso, irmãos. E nós temos que não termos acanhamento de medir esforços para fazermos isso, porque é recomendação do Senhor Jesus. Na ceia na qual tomamos parte, irmãos, participamos do pão como o corpo de Cristo e passamos a ser um em Cristo nesse corpo. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça deste corpo. Tenha consciência disso. Você não é você só. Você sabe que você pertence ao corpo de Cristo. E se você pertence ao corpo de Cristo, esse corpo tem uma cabeça pensante. E essa cabeça pensante é de Jesus Cristo. Portanto, você não deve viver como igreja pensando, realizando aquilo que você pensa. Mas você precisa realizar aquilo que Jesus Cristo pensa. Aquilo que Jesus ordena. Ele disse: olha, se vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Hoje nós morremos fadigados, correndo atrás do material e abandonamos o espiritual. E aí, o que é que vai acontecer? Nós vamos levar a nossa alma ao sufoco. Nós estamos diante de uma doença chamada Covid, e ela mata exatamente sufocando as pessoas. Eu digo a você, irmãos, que quando nós desobedecemos a Deus, não nos ligamos à sua palavra, nós estamos também pecando. E a nossa alma começa a se sentir cansada, fadigada. O salmista disse certa vez: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Então, irmãos, assim como a Covid nos tira o fôlego, ela atinge os nossos pulmões e nós não podemos mais respirar. O pecado também, a nossa desobediência, o nosso momento de distanciamento de Deus, também leva a nossa alma a se sentir sufocada, quase ao ponto de dizer: estou morrendo. Jesus Cristo é a pessoa que pode trazer para nós a vida, porque Ele é vida. Todos nós estamos ainda apavorados, esperando a vacina chegar. Aqui eu sei que tem uma pessoa que já tomou, a Priscila, está mais tranquila, mas o resto está tudo pensando: quando é que eu vou tomar? Não é? Não é assim, irmãos? É. Por quê? Porque eu tenho medo de adoecer, ir para o hospital e lá morrer sem
respiração. Não vamos deixar a nossa alma morrer sem respiração. Eu digo a vocês que a nossa alma respira o fôlego de quem? De Deus. De Deus. O fôlego de Deus. E nós precisamos estar com esse fôlego todo o tempo em ação. Limpo, vivo, capaz de dar a nós o viver cotidiano. Gordon Jackson, ele disse assim: irmãos, quando nos reunimos em torno da mesa do Senhor, nós nos tornamos uma família em Cristo. Ele está ao nosso meio. Quando nos desolamos, ficamos impedidos de ouvir a sua doce promessa: eis que estou convosco para sempre. Quando eu me distancio do Senhor, quando você se distancia do Senhor, algo estará sempre fechando os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que não vejamos a palavra e não ouçamos a voz do Senhor dizendo para nós: estou com você, ando com você, cuido de você, sustento você. Irmãos, precisamos entender bem isso, porque o próprio Jesus Cristo disse: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. É como aquele ditado: nada, nada, e morre aonde? Na praia. Morre na praia. Eu acredito que nenhum de nós queremos morrer na praia, né? Nós queremos morrer com Cristo. Por quê? Porque Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, faz o quê? Viverá. É nesse Cristo que nós precisamos estar plantado nele e ele em nós. A segunda lição: a ceia do Senhor mostra para nós unidade. Unidade quer dizer um. Então, em Cristo nós somos o quê? Um. Não tem grego, não tem americano, não tem japonês, não tem chinês, não tem indiano, não tem nação, porque para o Senhor todos nós somos iguais. Então nós precisamos entender isso. E aqueles que são um em Cristo, eles precisam entender que eles devem carregar consigo o sentimento de Jesus Cristo. Paulo diz aos crentes da igreja em Filipe: tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Nós não podemos viver segundo os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são traiçoeiros. Kelly está de bem com a Vitória, daqui a pouco as duas estão se estranhando. Não gosto mais de você, você não é mais minha amiga. Não é assim, irmãos, que acontece? É ou não é? É assim. Por quê? Porque nós temos uma natureza, que essa natureza, ela procura nos separar de Deus e uns dos outros. E Deus, Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele e uns com os outros. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, essa igreja que ele disse: olha, vocês fazem parte da mesa do Senhor e da mesa pagã. Muitos crentes lá faziam isso. Ele dizia: olha, eu quero aconselhar vocês, ensinar a vocês que nós precisamos entender que, como filhos de Deus, nós temos que ter a mente de quem? De Cristo. E como é que eu e você vamos ter a mente de Cristo? Estudando a palavra. Estudando a palavra. Paulo dizia aos crentes da igreja de Éfeso: sede fortalecidos no temor do Senhor, no conhecimento do Senhor, no conhecimento da sua palavra, para que vocês fiquem fortes, fortalecidos contra a luta contra o mal. O mal, ele batalha contra a gente, e a gente precisa estar com o Senhor para vencer o mal. O cardeal Macier, ele disse também o seguinte: os cristãos, para se unirem,
é preciso amarem-se. Para amarem-se é preciso conhecer-se. Para conhecer-se é preciso que vão de encontro um do outro, sem discriminar e sem se separar. Então, irmãos, nós temos que amar uns aos outros com o mesmo amor que Cristo nos amou. Ele mesmo disse: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ah, mas aquela pessoa faz muita careta para mim, pastor. Deixa a pessoa fazer careta, ora por ela, que o Senhor vai trabalhar na vida dela, e ela vai deixar de fazer careta e vai mostrar depois um sorriso muito simpático. Nós temos a tendência de alguém apontar o dedo para a gente já querer apontar 2. Mas Jesus não ensina a gente a fazer isso. Jesus ensina que se alguém apontou um dedo para a gente, encolhe tua mão todinha, não é? E trabalha em favor deste, para que ele seja ganhe por você, através do seu testemunho de um crente em Jesus Cristo. Encerrando, a terceira lição: a ceia traz pureza e traz santidade para nós. Quando, irmãos, nós participamos do pão e do vinho, nós estamos, por esse ato, ouvindo a voz de Deus dizendo: olha, vocês podem ser puros em mim. Pedro, ele fala que Jesus Cristo ensinou para ele dizendo: sede santo como eu sou santo. E nós somos santos não porque nós pratiquemos obras boas para a nossa santificação, mas porque nós cremos no sacrifício que Jesus Cristo prestou por nós. Ele morreu como santo e pela sua santidade ele nos santificou juntamente com ele. Portanto, eu e você, se acredita no sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário para a remissão dos seus pecados, você pode dizer para todo mundo: eu sou santo. Eu sou santo porque eu sou salvo por Jesus Cristo. Amém, irmãos? E depois de santo, nós também somos o quê? Puros. Mas por que puros? João, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 1, verso 7, ele diz assim: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de quê? De todo o pecado. Purificar significa limpar, deixar a gente transparente. Irmãos, não é isso, não é eu e você que fazemos isso na nossa vida. Quem faz isso na nossa vida é Jesus Cristo através da sua palavra. Enquanto mais eu leio a palavra do Senhor, mais eu tenho condição de estar vivendo a santidade, estar vivendo a pureza em Jesus Cristo. Quando eu negligencio o estudo da palavra do Senhor, eu estou exatamente me distanciando da santidade e da pureza que o Senhor nos dá. Então nós precisamos fazer isso com coragem, que é o estudo da palavra do nosso Deus. Pela fé, o sangue de Jesus nos reveste de quê? De um novo homem. Se o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, então o que é que nós vamos nos tornar? Uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Você precisa acreditar nisso. Você não pode viver dormindo na sombra da maldade deste mundo e dizendo: eu não posso ser bom porque eu vivo no mundo mal. Você vive no mundo mal, mas você pode viver bem e viver como uma boa pessoa, vivendo debaixo da sombra das mãos do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é poderoso para nos guardar. Pedro, ele disse: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor de vós, rugindo como leão, procurando a quem devorar. Ele anda ao derredor. Por que ele anda ao derredor? Porque ao nosso redor tem alguém nos guardando e nos livrando. E quem é esse alguém? Jesus Cristo. Enquanto
o diabo está rodeando, ele está fora do nosso alcance. Por quê? Porque Cristo está no meio, e Cristo é a nossa segurança. Que Deus nos abençoe. Vamos participar da ceia. Tem algum hino aí, meu irmão, preparado? Então vamos cantar. Convidar os presbíteros Eduardo Coelho e Erinaldo, para que eles distribuam os elementos da ceia do Senhor. Convidamos os pais, os filhos que aqui estão, que participem da ceia do Senhor, porque na hora em que você colocar esse pão na sua boca, com confiança no Senhor Jesus Cristo, Ele está dizendo para você: olha, eu peguei todas as suas enfermidades, todas as suas pisaduras, todas as suas iniquidades, eu trouxe sobre mim. E quando você beber o cálice, o vinho, Ele estará dizendo para você: eu perdoei os teus pecados, eu te lavei, você agora é mais alvo do que a neve. Aqui está o pão, que os irmãos já entendem que é o símbolo do corpo de Cristo quebrado por nós, e o cálice com o vinho representando o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Vamos orar. Deus, estamos na tua presença e estamos confiantes de que tu continuarás falando para nós através da tua palavra. Mesmo sabendo nós que somos negligentes quanto ao estudo da tua palavra, eu entendo que a tua palavra ensina a nós que o teu Espírito Santo está sempre comunicando ao nosso espírito que nós somos os teus filhos. Por isso precisamos ter certeza de Deus como nosso Pai, e como filhos sermos obedientes, ouvindo a voz do Pai, para que possamos ter dias bons neste mundo tão cruel que vivemos. Agora queremos te pedir que tu perdoes, Senhor, os nossos pecados, e ajuda-nos pela fé chegarmos dignamente à tua mesa e participarmos do pão e do vinho, símbolo do teu corpo e do teu sangue que foi oferecido por nós. Nós consagramos tanto o pão como o vinho para este momento, em nome de Jesus. Amém. Convidamos os presbíteros para fazer a distribuição da ceia. Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção quando ouvi sua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou. Te dei meu coração. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Te encontrar me mostrou nova direção. Teu amor fez mudar tudo em mim. O meu coração transformou
tão bom que eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver quando estou ao pé da cruz. Eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer: simplesmente eu não posso ir sem viver sem você, Jesus. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Eu não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Nós fiquemos de pé e vamos juntos orar o Pai Nosso, e logo após a oração do Pai Nosso implementaremos a bênção. Oremos todos juntos. Pai nosso que estás nos céus, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é o reino, o poder e a glória para sempre. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo possa estar presente na vida de cada membro desta igreja, grandes e pequenos, e em toda a tua igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus.